Memorial Municipal Getúlio Vargas. Como hoje é segunda-feira, e às segundas-feiras geralmente os museus, os espaços culturais não abrem, já é uma norma, uma regra, não sei se é uma coisa internacional ou não, mas não abrem porque, como geralmente abrem aos domingos, então às segundas-feiras ele não funciona. Então aqui vocês podem ver, o Memorial Municipal é um equipamento da Prefeitura. Getúlio Vargas foi presidente da República, exibição de música, teatro, aí programação nas redes sociais, quem tiver interesse. E aqui nós estamos vendo uma grande escultura na cabeça do Getúlio Vargas. Os populares chamam isso aqui de cabeção, o cabeção do Getúlio Vargas. Assim como tem lá em Santa Cruz o Cesarão, aqui nós temos o cabeção de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, fiz recentemente uma postagem sobre o Getúlio Vargas em Santa Cruz, porque, como eu falei na postagem, o Getúlio Vargas escreveu um diário pessoal. Ele começou a escrever esse diário depois da Revolução de 30. Esse diário ele foi escrevendo até 1942. Muito interessante que nem a própria filha dele, a querida filha dileta, professora, aí deu branco, é Yara o nome dela? Não é Yara. A filha do Getúlio Vargas, nem ela mesmo sabia sabia da existência, mas não tinha acesso, porque ele escondia, ele escrevia, provavelmente ele não queria que as pessoas tomassem conhecimento, claro, né? Mas ele escrevia tudo, fazia anotações de tudo. Olha, saio da vida para entrar na história. Isso aqui é um trecho da famosa carta testamento que ele deixou escrita, né? Então, saio da vida para entrar na história. Uma carta muito bonita que ele escreveu na madrugada de 24 para 25 de agosto. E acabou cometendo suicídio. Então, aqui o cabeção, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Vargas, era gaúcho, estudou em Ouro Preto, depois ele acabou terminando a faculdade de Ouro Preto, foi para a Universidade de São Paulo, da antiga Faculdade de Direito de São Paulo. Ele se formou, se tornou político. A Revolução de 30 conta a história exatamente da vitória do Getúlio Vargas. Ele vence, né, juntamente com os outros políticos. A Revolução de 30 se torna vitoriosa. O presidente da época, Washington Luiz Pereira de Souza, é deposto, é mandado para o exílio. Todos aqueles que apoiavam o Washington Luiz foram perseguidos, inclusive o nosso senador Júlio César de Mello foi perseguido, foi preso pelas forças que estavam tomando o poder, né? Júlio César de Mello foi preso, ficou uma temporada, depois foi libertado. Jamais se tornou amigo do Getúlio Vargas, embora como políticos eles se toleravam. E o Getúlio Vargas, já ainda como chefe do governo provisório, porque quando terminou a Revolução de 30, ele não era presidente, ele era um chefe do governo provisório. E como chefe do governo provisório, ele tinha poder indiscricionário, era autoritário, ele mandava em tudo. Esse período ficou de 1930 até 1934, porque em 1932, principalmente os paulistas, começaram a defender a Constituinte, que fosse criada uma Constituinte para que nós tivéssemos uma Constituição. Nós não estávamos com uma Constituição. A nossa Constituição republicana tinha sido reformada na década de 30, mas o Getúlio simplesmente não levou em consideração. Então teve a Revolução Constitucionalista e em 1934 ele vai ser eleito presidente
constitucional. Fica como presidente constitucional de 1934 até 1937. Em 1937, tem um grupo de militares que vai criar uma história fantasiosa da possibilidade da invasão de comunistas, né, da ocupação do Brasil pelo comunismo, chamado Plano Cohen, que isso aí já está provado na história que isso aí não existia nada, até porque em 1935 nós tivemos aquela chamada intentona comunista, que foi uma tentativa fracassada de alguns militares de tomar o poder em 1935, chamada intentona comunista. E aí em 1937 o Getúlio decreta o Estado Novo, que foi a ditadura do Estado Novo, e aí ele assume o poder total. Isso vai de 1937 até 1945. Só em 1945, quando veio a Segunda Guerra Mundial, que o Brasil mandou a Força Expedicionária Brasileira para combater o nazifascismo, e o Getúlio Vargas, de certa forma, era adepto e seguia a cartilha dos nazistas e dos fascistas, acabou tendo que ceder, e nós passamos a ter, ele teve que sair, embora tenha mesmo surgido depois um movimento para que ele retornasse. Houve até a tentativa de fazer de volta com Getúlio, mas aí foi eleito o antigo ministro da guerra dele, Eurico Gaspar Dutra, que vai ser o presidente da República. Depois o Getúlio volta ao poder, eleito, assume em 1950 e finalmente morre, suicida-se em 25 de agosto de 1954. Nesse período ele frequentou muito Santa Cruz e recebeu inúmeras, algumas missões, algumas comissões organizadas em Santa Cruz, inclusive liderada pelo Benedito Freitas, pelo padre Guilherme de Caminada e pelas mulheres dos diretores do Grêmio Procópio Ferreira. Então aqui nós estamos no memorial que presta homenagem ao Getúlio Vargas. Memorial. Hoje, infelizmente, não posso entrar porque está fechado, que hoje